Vamos mais uma vez conversar um pouco sobre Gênesis. Gênesis capítulo 8, né? Quando Noé sai da arca. Você sabia que Noé ficou um ano dentro da arca? Ele e sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras? Um ano inteiro ficou. Paciência muito grande, porque tudo era água, não tinha para onde sair. Mas foi um ano ele ficou, né? E depois de um ano ele vai sair da arca, vai recomeçar tudo de novo. Aquela geração que teve antes de Noé, todos morreram afogados e já não existem mais. Então, é nesse sentido que eu quero conversar um pouco hoje para a gente poder ver. Mas sabe que parece uma situação bastante complicada morrer afogado. E eu imagino que é mesmo, viu? É uma agonia muito triste quando os pulmões vão enchendo de água e começa, sei lá, explodir e você vai perder condições e perde em si e vai morrer. Mas Noé teve que ter paciência. Às vezes em nossas vidas temos que ter paciência. Chegamos ao final de alguma etapa na vida que a gente às vezes fala, estou a ponto de perder a paciência. Mas Noé ia fazer o quê? Em volta era água em peso, não tinha nada em terra seca, e Noé 1 ano vai ficar lá dentro da arca esperando. A palavra do Senhor diz para ele esperar, que Deus ia dar a solução depois baixando as águas. Mas quando Noé desce da arca, a primeira coisa que ele faz, em Gênesis capítulo 8, no versículo 20, a primeira coisa que ele faz, é interessante observar, né? Nós estamos observando aí pessoas hoje sendo grato a Deus, porque depois que passou pela doença do vírus, muitas não tiveram a mesma sorte, perderam a vida física, muitos voltam e agradecem a Deus, e a gente vê mesmo pessoas que nem têm assim, religião, são gratas a Deus por ter preservado a vida. E Deus preservou a vida de Noé, seus filhos, suas noras e sua esposa, enquanto o resto daquela população, daquela geração, todas se perderam afogada, né? A gratidão a Deus. Mas veja comigo no versículo 20 de Gênesis capítulo 8. Ele começa a descrever assim, após sair da arca, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Isso que Deus falou aqui, estamos vendo até hoje. Ora, quantos séculos já se passaram? Existem as estações do ano, existe dia e noite, semente, sementeira, noite e dia. Então Deus está cumprindo o que ele disse para Noé, na aliança que ele fez com Noé. Então ele formou uma aliança, um compromisso. Noé, fiel a Deus, tanto é que ele ofereceu de aves e de animais limpos um sacrifício a Deus, onde houve derramamento de sangue daqueles animais e ofereceu holocausto ao Senhor. E fala que Deus aspirou suave cheiro. Deus ficou feliz, não por causa do cheiro daquela fumaça que estava subindo, mas pelo reconhecimento de Noé e sua família, que Deus preservou a vida deles nesse momento, enquanto não existia mais ninguém. E esse compromisso que Deus fez com Noé, falando que não vai mais trazer chuva sobre a terra para destruir como fez, ele não vai fazer isso mais. Essa aliança que ele fez com Noé, ele deixou uma marca que talvez você nunca pensou. A marca do arco-íris. Quando vem nuvens com chuvas, a gente vê ao longe nos céus aquele arco-íris com várias cores que achamos bonito, né? Às vezes ele vai de ponta a ponta, às vezes pega só uma parte. Então é uma aliança que Deus fez com o homem, trazendo nas nuvens
esse sinal do arco-íris. Isso está descrito no capítulo 9, no versículo 12, ele disse assim, ó: Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Deus está mantendo isso até hoje. Então não mais vai trazer dilúvios de água para destruir a terra, como foi feito naquele momento que Noé construiu a arca. Aí ficamos felizes, porque Deus não vai mais destruir. Mas não é assim. Sabe que Deus tem planos e planos eternos. Porque quando o pecado entrou no mundo, ele não só afetou as nossas vidas, como ele afetou a vida de todo o mundo que nós vivemos. O pecado é tão sujo que ele atingiu todas as coisas. Enquanto o homem passou a fazer sacrifício de animais, não pôde anular o pecado. Foi necessário Deus trazer o seu único filho para que pudesse eliminar o pecado da vida do homem e das coisas santas e sagradas. Agora pergunta, como é que Deus vai destruir a terra então? Talvez você nunca parou para pensar sobre esse assunto, mas é importante a gente ver esse assunto para a gente ficar atento às coisas que estão acontecendo e não deixar a vida passar como se não houvesse mais acontecimentos de nada. Porque sabe que o homem que não acredita em Deus, ele acha que Deus não vai mais fazer o que ele fez e por isso posso viver de qualquer maneira. Não é bem assim. Na segunda carta de Pedro, abre a sua Bíblia comigo. Segunda carta de Pedro, encontramos agora a revelação para nós que estamos vivendo hoje, como é que Deus vai destruir o mundo que nós estamos vivendo nele hoje. Então, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, dê uma olhada comigo e veja, para você ficar mais atento às coisas que ainda estão para acontecer. E talvez não vai estar demorando tanto como se imagina. Pode ser que Cristo vai voltar antes, para levar aqueles que estão com a sua vida segura em suas mãos, mas também vai acontecer a mesma coisa. Aquelas pessoas hoje que não têm gratidão para com Deus e reconhecem o que Ele tem feito, também vão perecer, como o mundo daquela época. É bom a gente pensar sobre esse assunto, porque os dias estão passando e passando muito rápido. Você nem imagina, nós já estamos no meio do ano, desse ano de 2021. Olha como está passando rápido. Esses meses que nós temos sido amedrontados e até atingido por esse vírus que tem circulado por aí, e não é só em um lugar, está no mundo todo, tem decepado vidas, também nós estamos fazendo parte disso. Muitos já sofreram com esse vírus, outros ainda estão sofrendo, outros estão perdendo a vida, talvez muitos ainda vão perder a vida física, mas sabe que vai ter um final para tudo. Não vai ser mais ou menos assim, ficando uns e levando outros. O dia que Jesus voltar, vai terminar. Mas aí esse mundo que nós vivemos, essa terra da qual nós amamos, gostamos de ficar aqui, desfrutamos de tantas belezas, de tantas coisas lindas que Deus deixou, né? Cada coisa maravilhosa, coisas gostosas para o nosso alimento dia a dia. Isso vai passar. E como vai ficar a terra? O que Deus vai fazer com ela? Ele disse para Noé que não mais tornaria trazer águas em dilúvio para matar as gerações ou a terra.
Ele sentiu com o sofrimento daquelas pessoas que não fizeram como Noé e confiaram nele. Mas e agora? Pedro nos revela, no capítulo 3 da segunda carta, no versículo 20. Dê uma olhada comigo aí na sua Bíblia. Olha para você ver que interessante. Ele diz, né, deixa eu ver se é capítulo 20. Não, capítulo 3, versículo 7, né? Não tem nem capítulo 20, né? Versículo 7 ele diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juiz e destruição dos homens ímpios. Então, pela mesma palavra que Deus fez surgir a terra, lá no começo, antes de existir qualquer um ser humano, ele diz que por essa mesma palavra a terra tem sido entesourada ou guardada para o dia do juiz. Qual dia? Esse dia que vai chegar repentinamente, sem que eu e você tome conta, ele vai estar chegando aí. Então é bom ficarmos atentos a estas coisas que ele mencionou, para manter a nossa vida em ordem. Aí ele diz no versículo 8, Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não tem tempo, ele não tem relógio, ele não precisa de 24 horas por dia. Deus é eterno, tanto para a direita, para o futuro, quanto para o passado. Ele é eterno. Ele não precisa contar os minutos e os segundos. Nós precisamos. Eu e você, nós precisamos, porque os dias estão passando. Não sei se você lembra de alguma história, quando somos jovens, nós ficamos assim, ansiosos para que possamos completar 18 anos, né, para poder sair sozinho, para poder fazer alguma viagem, para poder comprar um carro, fazer algumas coisas que, enquanto menor, a lei não permite. Às vezes nossos pais, tentando nos proteger, seguram. Quando fazemos 18 anos, você já percebeu que depois dos 18, como é como um sopro? Muito rápido. Hoje eu já vou fazer 66 anos e parece que foi ontem que eu tinha 18. É incrível isso. Por isso Deus não precisa de tempo, nós precisamos. O nosso tempo está passando. O nosso vigor físico vai passando. Devemos lembrar disso. Ele diz um pouco mais no versículo 9. Não é tardo o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos chegam a reconhecer que o pecado tem feito um estrago e volte para o Senhor. Esse é o desejo de Deus. Então Deus é um Pai maravilhoso, é um Pai bondoso, não gostaria que nem eu e você e ninguém ficasse fora da eternidade com Ele. Naquele mundo que Ele já criou, o mundo eterno, um mundo que não há choro, não há tristeza e não há lágrimas. Mas veja um pouco mais o que ele fala. Vamos ver como ele vai destruir o mundo que nós estamos vivendo nele hoje. Versículo 10. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Do mesmo jeito que foi formado e feito um dia, vai ser desfeitos. E você percebeu na leitura, na revelação de Deus, através do Santo Apóstolo Pedro, ele diz que os elementos nos céus serão abrasados, vai pegar fogo,
porque o pecado não atingiu só a terra ou só o ser humano. Ele causou um estrago em muitas coisas que existem no universo. Então os elementos abrasados derreterão e a terra vai ser desfeita. Como vai ser tudo isso aqui? Vai ser difícil a gente imaginar, porque a gente não consegue pensar como Deus vai fazer. Por isso ele tem preparado um lugar onde habita justiça, como o apóstolo falou. Aí ele diz que nós devemos reconhecer que nós somos limitados, temos tempo e período aqui nessa vida e que nós vamos partir para algum lugar daqui a pouco. O corpo vai para a terra, porque o pó volta à terra. Mas o nosso espírito vai para algum lugar. E o apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que nós vamos receber outros corpos para estar habitando em outro lugar. Se você tem curiosidade, pode ler lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, você vai ver ele escrevendo esse assunto. E nós vamos fazer o quê? Por isso ele diz que não gostaria que nenhum se perdesse, mas que todos cheguem a arrependimento e fique perto dele. Por quê? Porque a morte vem. Estamos falando da morte eterna. Mas Deus é vida. A vida está em Cristo. Devemos ser pessoas espertas. Pessoas que colocam o evangelho na vida, aprendem as coisas que devem praticar e viver os dias aqui na esperança, na fé, na confiança, esperando o dia do Senhor. O dia que ele vai voltar. E talvez vai demorar menos do que você imagina a volta de Cristo. Aí, olha que o apóstolo nos ajuda um pouco mais. Ele fala assim no versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, porém, vós que as pessoas que estão esperando em Cristo Jesus a salvação, vós, porém, amados, prevenidos ou avisados como estão, Ele fala prevenido, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastado pelo erro destes insubordinados, pessoas que têm a facilidade de obedecer a espírito de demônios que estão ensinando doutrinas erradas nas igrejas hoje, seja ela qual for, que não respeita a Cristo, tem inventado doutrinas e maquiado a palavra de Deus de uma forma que o diabo está gostando, Destes insubordinados, ele chama aqui, e descaiais da vossa própria firmeza. Então ele está dizendo, cuidado, vocês já estão sendo prevenidos e avisados que as coisas vão ser desfeitas sim, mas o Pai não deseja que nenhum morra para a eternidade, ou que vai sofrer para a eternidade, que venha gozar a vida eterna com ele. Aí ele termina no versículo 18 dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Estamos avisados. Deus não vai destruir com água, mas vai destruir com fogo. E os homens que não querem nada com Deus, ou que não procuram conhecer quem é Cristo e a sua vontade, vão sofrer eternamente, porque vai ser queimado com o mundo, vai perecer por causa do pecado. Que Deus nos abençoe para sermos pessoas espertas. Se tem ajudado você nessas mensagens que eu tenho postado, se inscreva no canal, Toque, dê um like lá, porque aí você vai receber os novos vídeos, mas para você enviar para outras pessoas que às vezes têm dúvidas.
Eu sempre deixo as passagens para você examinar e para você falar para outra pessoa com confiança. Pode fazer e praticar essas coisas que é bom para a nossa vida aqui e a esperança para a vida futura. Seja um mensageiro, mesmo sem sair de sua casa. Pode mandar para pessoas que estão do outro lado do mundo. Pessoas amigas, parentes. Seja um mensageiro de Deus. Que Deus os abençoe.